Gente, vamos falar agora então sobre um assunto polêmico. Eu não sei se vocês viram, mas na semana passada, uma IA, uma inteligência artificial, uma versão dela de um homem morto que já... um homem que já morreu, mas ele conversou com o assassino dele durante o julgamento. Esse caso foi lá no Arizona, nos Estados Unidos. A família de Christopher Pelkey usou a inteligência artificial para criar um vídeo com a imagem em um depoimento direcionado ao homem condenado pelo assassinato durante uma briga de trânsito em 2021. É claro que a história repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção por ser um caso incomum. É esse moço aí que vocês estão vendo na tela, viu, gente? É esse rapaz. Por ser um caso incomum, esse vídeo aí já é ele na versão da inteligência artificial, não é ele de verdade. É ele, né? Infelizmente ele já morreu, ele passou por esse crime, né? Ele foi vítima desse crime, mas aí então usaram uma inteligência artificial dele para falar no julgamento do assassino dele. E a pergunta é que fica: a inteligência artificial assume uma personalidade? A pessoa a quem ela representou foi representada de fato? São muitas perguntas. Então, para analisar esse caso sob uma ótica de um especialista, eu converso agora pela internet com o psicólogo Vital Brasil Xavier. A nossa conexão é pela internet. Muito obrigada pela participação, Vital. Eu também agradeço. Boa tarde a todos. Vital, vamos lá então falar sobre esse assunto. O que isso implica para o futuro, Vital? Primeiramente, nós que lidamos com o humano diretamente, não acreditamos que, por enquanto, não temos elementos para utilizar a inteligência artificial, algo muito novo hoje. Eu imagino que, assim, com a questão de pesquisa, tudo mais, ela pode ser efetiva, mas hoje ainda, substituir um humano, eu não acredito que isso seja benéfico. Eu acredito que a gente tem muito que avançar, eu acredito que, assim como os robôs entraram lá atrás para a automação, para desenvolver os automóveis, tudo mais, substituindo os homens, eu acho que pode ser que algum tempo mais para frente isso seja possível, mas isso a gente tem muitas reservas, né? Vira e mexe, a gente ouve atendimento psicológico, inclusive através de inteligência artificial, nós temos muitas restrições, muitas coisas nesse sentido. Então é algo para ser avaliado, assim, né? É realmente muito novo essa questão, mas hoje é realmente para ficar polêmico e talvez, não sei se o veredito seja o melhor, o mais real nesse momento, né? Para ver que uma pessoa feita pela inteligência artificial responda uma questão diante de um júri. Eu acho que no momento hoje é improvável. Para o futuro, pelo aperfeiçoamento aí, a gente tem muito a crescer em relação a tecnologias, a todo esse desenvolvimento agora da inteligência artificial. Mas é só o tempo mesmo, né? Fala-se que na parte jurídica vai ser substituído também, na psicologia. Lidar humano eu acho bastante difícil, né? Então, mas é algo para ser avaliado. Com certeza. Então, Vital, porque nesse caso, pelo que a nossa produção apurou, né, a ideia partiu da irmã dele. Ela teria falado que estava com dificuldades para elaborar o próprio depoimento e foi aí então que ela teria tido a ideia de permitir que a vítima falasse por si. Só que essa representação, né, Vital, nas redes sociais é diferente, porque o pessoal de casa está acompanhando a gente. Se eu pego o meu celular, eu tiro uma foto, eu estou maquiada, eu estou dentro de um estúdio, eu tenho toda uma iluminação que me beneficia, eu vou lá, coloco um filtro, um texto, uma música, vai ficar bacana, mas quem me vê fora aqui da TV, na rua, às vezes eu vou estar sem maquiagem, vou estar de cabelo solto, vou estar com uma roupa mais simples, não vou ter uma iluminação adequada. Então, como que a inteligência artificial, ela pega um perfil que parece ser o meu, que no caso é o que as pessoas veem, mas na verdade não sou eu de fato. Eu queria que você falasse sobre o impacto disso também, dessa personalidade que a gente mostra nas redes sociais, mas que às vezes não é de fato a nossa. A gente usa ali porque tá legal, tá bacana, quero ganhar seguidor, né? Mas de fato não é a gente. Naturalmente, a gente se mostra efetivamente em casa. Em outros lugares, a gente sempre representa papéis. Aqui eu estou representando o papel também. Mas quando a gente fala dessa questão aí das redes sociais, o papel e a internet cabe tudo. Você pode criar o que você quiser, o personagem que você quiser. Colocando filtros, colocando máscaras, seja psicológicas, seja físicas mesmo, mas assim, nesse texto, você só se vê
as pessoas próximas de você que podem te conhecer. Do contrário, talvez serviu para elaborar a questão do perdão, mas não propriamente válida em relação no júri propriamente que isso aconteceu. Pois é, e aí, ô Vital, no caso do Christopher, né, que é esse rapaz, essa vítima que a gente está falando, o fato, eu queria que você falasse da sua perspectiva, o fato de ter uma inteligência artificial usando as memórias, aliás, o que foi dado para a inteligência, né, para ela poder ali enriquecer de informação, aprimorar as informações. Se a gente pensar bem, é meio que tirar o direito de fala dele, porque a gente está anulando ele como pessoa. Vai que, no caso, nesse julgamento aí, gente, só para explicar, ele teria perdoado o assassino dele. Mas será que, de fato, se ele tivesse vivo, ele iria perdoar? Né? A gente meio que tira o direito, a personalidade dele, a liberdade de expressão, o livre-arbítrio dele, né? A gente enriqueceu ali a inteligência artificial com informações que eu tenho dele de redes sociais, né? De memórias, de foto ali que a irmã dele tinha. Mas será que ele perdoaria mesmo? Fica aí a pergunta, Vital. Primeiramente, é um recorte dele. Por mais informação que você alimente a inteligência artificial, você está colocando alguns pontos só. Não representa propriamente a personalidade dele. A pessoa, quando vem em um consultório e tudo mais, ela fala uma parte, aí que a gente vai aprofundando. Agora, você vai alimentar a inteligência artificial, vai ter todas as informações para dizer sim ou não de alguém, você tem razão. Estão anulando realmente o depoimento dele, o que ele poderia falar diante do júri. Ele, olha, sim ou não. Não dá para dizer se ele perdoaria ou não, mas assim, diante de poucas informações, por mais que tenham alimentado com muitas coisas, sempre é pouco. Pois é. Para dar o veredito. Com certeza. Vital, eu não sei se você ou já o pessoal de casa já assistiram, já acompanharam. Tem uma série de um serviço de streaming, eu não sei se eu posso falar o nome, eu acho que eu não posso. A Michelle falou que pode. É Black Mirror, da Netflix. É uma série excelente, assim, só que tem que ter muito estômago para assistir, porque ela abre a nossa cabeça de um jeito, assim, impressionante. Um dos episódios, eu não me recordo de qual temporada, era de que o marido da mulher, ele morreu, e aí é como se fosse a inteligência artificial, começa conversando com ela como se fosse ele, e ela se sente bem. Porque ela tá ali com ele, ela tá amenizando a tristeza de que ele não está mais ali com ela. E aí vai passando o tempo, a inteligência ela vai aprimorando e eles oferecem um serviço para ela como se fosse um boneco. Um boneco que aí vão colocar as informações nele e ele vai agir de acordo. Só que, eu não posso dar spoiler, só que ao decorrer do episódio, ela fica frustrada, porque todas as informações que ele tem era da persona dele nas redes sociais, não era ele de fato. Então, fica complicado, é uma coisa assim, eu até queria ver nisso, isso seria uma tentativa aliás, uma demonstração de que o luto não foi superado? Com certeza. A psicologia aponta que o luto demora pelo menos 2 anos. A partir disso, a pessoa precisa fazer terapia, inclusive, para superar esse luto, porque não é simples. Naturalmente, esse período mínimo que a pessoa elabora e pode viver mais tranquila, mas porque durante esses 2 anos, a cena da morte do ente querido vem a cena. Depois de um tempo, se isso perseverar, é uma questão mais doentia da mente da pessoa que precisa ser tratada, é terapia mesmo. Então, não dá para substituir o humano ainda, né, nesse sentido. Sempre vão ter poucas informações, por mais que você alimente, você põe uma história toda, mas vai ser 10 anos, 5 anos, mas não é tudo. Exatamente, ainda mais porque eu não sei o que você pensa, você não sabe o que eu penso, então como que a gente vai representar isso num formato? Gente, entendam, não sou contra a inteligência artificial, eu acho que a tecnologia pode sim ser usada para beneficiar, como já é, e como já acontece, seja ela para ajudar... Bastante. Pois é, seja ela para ajudar ali na sala de aula, agora não pode usar o celular, né? Tem essa regra aqui em Minas Gerais, mas não que seja só isso, mas às vezes ajuda as pessoas, às vezes no enriquecimento, para ajudar, né, nos conhecimentos. É ok, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas a inteligência artificial, nesse caso que a gente está falando, ela substituiu um humano.
Um humano que estava ali no júri da condenação do assassino dele, e ele, segundo a família, teria perdoado o assassino. Mas será que teria perdoado? Qual o impacto disso? O que isso leva pra gente pra frente? Né? Quer dizer, então, que se a Júlia Laporte e eu não estiver mais aqui amanhã, vão colocar uma versão minha de inteligência artificial, e a minha opinião e o meu direito de fala, como é que fica? E outra, Vital, a família ao redor disso, como que fica com essa situação? Como que lida com essa situação? Então, é uma fantasia isso. Eu disse no começo que talvez beneficie apenas essa irmã, mas assim, a realidade realmente da justiça de maneira alguma. De maneira alguma, não dá para substituir o humano. Eu disse no começo, talvez lá na frente, que a gente tem recursos, a gente não sabe até quando essa inteligência artificial vai desenvolver e a gente vai ter mais recursos para isso. Mas hoje, ela é muito incipiente. Para a gente elaborar um trabalho e tudo mais, para ter pesquisas interessantes, tal, até para dialogar para a inteligência artificial, que eu faço isso bastante, ela me ajuda bastante, mas em termos de relação humana, impossível. Vira e mexe, eu vejo colegas com links aí de atendimento psicológico via inteligência artificial. Até o Conselho de Psicologia manifesta isso que é contrário, que não, gente, é um absurdo, no momento é absurdo. A gente não sabe o que vai ser para frente, não dá para fechar isso, né? Mas hoje não atende às necessidades nossas, não substitui realmente uma pessoa no depoimento ali. Muito bom você tocar nesse assunto, porque, como eu disse, cada vez mais o acesso à inteligência artificial tá muito fácil. Eu mesma, gente, eu tenho um aplicativo no meu celular, às vezes eu preciso de alguma ajuda para bolar alguma ideia, algum pensamento ali. Não tem problema. Só que eu já vi gente pegando a inteligência artificial, inclusive já foi até tema aqui no Fala Minas. Eu quero que monte uma dieta para mim para emagrecimento. Eu quero que faça isso para mim, eu quero que meu cabelo cresça mais. Me passam aí uma receita caseira. E aí passa coisa que não vai de acordo com a realidade da pessoa, da estatura da pessoa, do biotipo da pessoa, do jeito onde ela mora, pensa. Não vai, gente. Então eu queria que você falasse para as pessoas que buscam a inteligência artificial, ali o chat, como forma de desabafo, de consulta também psicológica. Como que eu posso orientar as pessoas aqui no Fala Minas, Vital, para que elas não façam isso e busquem sim um acompanhamento, né, médico, uma orientação ali médica? É importante que as pessoas entendam que o psicólogo hoje atende inclusive online. Eu atendo hoje com a pandemia, abriu-se essa porta para nós aí, já atendíamos no mundo inteiro, mas hoje é uma coisa prática. Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha a distância e tudo mais, ele não está disponível via WhatsApp, via aplicativos especiais para terapia. Agora, diante da inteligência artificial, ela não vai substituir o humano. É importante que se procure realmente um profissional especializado, que tenha registro, que tenha realmente habilitação para isso. A máquina não vai ter habilitação, ela não vai para uma faculdade fazer psicologia, mesmo que ela pegue todos os livros de psicologia que tem ali, ela não vai fazer terapia para você, de maneira alguma. E hoje temos recursos mil, temos hipnose e tudo que dá para ser feito online, mas não a inteligência artificial. Ela não vai elaborar um transe hipnótico para você ficar bom, né? Por mais que ela tenha todos os elementos para isso, mas não vai estabelecer um rapport suficiente que é do humano para o humano. Só o humano que estabelece esse rapport, online ou presencial. É só assim que a terapia vai funcionar. E todas as relações que implicam de humano para humano é só humano com humano mesmo. A máquina não substitui. Pelo menos no momento. Não podemos fechar essa história hoje. Mas no momento ela não é eficiente para atender às necessidades do ser humano, quando a relação humana, que envolve sentimento, que envolve emoção, que envolve realmente a subjetividade de cada um. É assim que eu entendo como psicólogo já, com bastante tempo nessa área. Então eu entendo que só o humano pode ajudar realmente o humano. Correto, Vital. Nosso tempo já está acabando, mas dá tempo de mais uma pergunta, viu? Indo nessa pegada, então, desse atendimento humano, né? De estar ali, das pessoas que estão acompanhando a gente entenderem que
Claro que dá para usar a inteligência artificial de um modo ok, dentro do recomendado, mas como que a gente pode, ô Vital, perceber, por exemplo, que já está passando ali do máximo? Por exemplo, essa notícia de que tem agora no futuro, não sei, né, gente? Mas no futuro agora podem ter versões de inteligência artificial de pessoas que já morreram, dando ali sua opinião, falando. Como que eu posso, já só para deixar assim explicado, né, é claro, a diferença de algo que eu posso continuar na minha realidade e algo que já é uma fantasia? Eu fico imaginando que as pessoas buscam sempre milagres, né? A pessoa chega aqui no meu consultório, hoje é a minha última esperança, tá? Eu acho que na inteligência artificial as pessoas acham que ela vai ser melhor que o humano. E não vai ser, gente. Isso é algo para o futuro que a gente vai ter que ser bem estudado ainda, a gente vai ter que ter certificação, sabe? E realmente vai poder realmente dizer sim ou não. Por enquanto, só o ser humano pode dar apoio, aconchego para o humano. O calor humano é só de humano para humano. Se precisar estar perto do cliente aqui, o paciente, abraçar, conversar com ele, é só no tete a tete, mesmo, frente a frente. E o mesmo online também a gente consegue trocar esse afeto. Do contrário, a máquina não troca afeto. A máquina é uma construção humana ainda que a gente vai colocando informações ali e ela vai assimilando isso e vai aprendendo com isso, mas ela não vai ser o todo do ser humano. Vai ser uma parcialidade sempre. E vai dar sempre um recorte de você. Então, realmente, no momento não é possível que a gente acredite realmente a inteligência artificial para essa questão que implica em qualquer tipo de relações humanas. Pode ser no trabalho escolar, na questão sabe, de aprendizado, tudo mais. Vou elaborar uma palestra, vou criar questões para uma palestra. Isso, para mim, já foi muito eficiente, já utilizei várias vezes. Agora, não na relação humana. Excelente, é muito importante, né, a gente deixar claro isso aí que eu acredito. Então, como eu acabei de falar, que mais pra frente talvez seja mais frequente o uso, né, dessas versões personalizadas aí, né, pra poder dar voz pra quem não tem mais. Só que a gente precisa entender os impactos disso, tanto ali do que você tá fazendo com a pessoa que não tá mais entre nós, com a família dela, por exemplo, às vezes, gente, isso não aconteceu, tá? É uma situação hipotética, mas às vezes, vamos supor, tá lá uma condenação. A inteligência artificial, usando as informações que ela recebeu da pessoa, vai lá e perdoa o assassino. Essa condenação, eu não sei, gente, eu não sou especialista nisso, mas será que essa condenação diminuiria? Justamente por esse perdão da pessoa, de uma inteligência ali, de uma máquina que não é a pessoa de fato que morreu? Como que o familiar, será que vai sentir que a justiça foi feita? É complicado, né, Vital? Eu acho que o ideal seria realmente o que tem hoje no Brasil, no mundo, justiça restaurativa. Ela dá conta, né? Porque você vai prestar serviço para a comunidade, de repente você vai prestar serviço para essa família que perdeu o ente querido, né? Ajudá-los. Isso, de repente, pode ser uma forma de perdão mais efetiva. Não? Alguém criado com um computador e falar sim ou não, perdoa ou não perdoa. Não vai dar conta, né? Hoje, sem chance. Por isso que é muito novo, mas de qualquer jeito, hoje é improvável que isso possa acontecer. Eu não concordo de maneira alguma hoje que isso possa ser utilizado no júri ou qualquer coisa que implique na relação humana. E outro ponto, Vital, é que ele, né, o Christopher, ele, né, foi vítima, ele não tá mais aqui entre nós, mas ele seguiu um roteiro, na verdade. A inteligência artificial seguiu um roteiro, algo preparado. E a gente sabe que nós, seres humanos, a gente não segue, nós não seguimos roteiro, né? A gente sente, a gente tem emoção, a gente tem raiva, a gente tem amor, paixão, dúvida, questionamento. Então, a gente não segue roteiro nenhum. Tudo que vai surgir na nossa vida, às vezes vai no improviso, às vezes é algo subjetivo, algo de nós mesmos que a gente vai passando. Então, ele seguiu um roteiro. Só queria que você reforçasse, Vital, para a gente encerrar a nossa entrevista, o quão é importante não ter esse roteiro, né? Agir como nós agimos. Uma frase importante: a vida só se vive no rascunho. Se você estabelecer um roteiro,
a gente se perde no meio do caminho. Então, tem sempre coisas novas, coisas diferentes, então não dá realmente para se prender a uma questão nesse sentido. O ser humano é humano e precisa da sua vida e tem a sua subjetividade que só ele mesmo, individualmente, o indivíduo, pode responder. Nenhuma máquina pode dar conta disso, pelo menos hoje. Do contrário, vai cair numa coisa realmente injusta ou mentirosa, vão ser um pouquinho mais drástico nesse sentido, mas não dá para considerar isso hoje, né? De maneira alguma. É isso aí, vamos torcer para tudo dar certo, né, Vital? Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui Eu no também Fala agradeço. Minas, viu? Até a próxima, hein? Estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, até a próxima.